Olá, Cera, eu espero que tudo bem com você. Quem fala é o Prof. Sost, Prof. de Biologia. Estou aqui para passar uma dica para vocês sobre a segunda fase da Federal do Paraná, segunda fase da UEL. São provas que exigem bastante de vocês. Eu quero tentar auxiliá-los a realizar uma boa prova. Eu pensei em vários sistemas e analisei essas provas da Federal e da UEL na segunda fase. E eu vou pensar em alguns sistemas para a gente revisar, fazer uma sequência de revisão. Muitos alunos me perguntam, prof, posso usar para o UEM, posso usar para o UniOeste, posso usar para o EPG, Federal do Rio Grande do Sul? Fica à vontade. São assuntos bastante complexos. Claro que a gente vai pensar num nível segunda fase, então é uma exigência um pouquinho maior. Mas você pode usar isso para os outros vestibulares. Qualquer coisa, dá um print para você deixar guardado aí, passar o olho depois e ir revisando ao longo da semana. O sistema nervoso ele é composto por diferentes estruturas. Então a gente tem uma porção anatômica, por exemplo, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal. E sistema nervoso periférico, 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinais, gânglios, que são acúmulos de corpos celulares fora do sistema nervoso central, e ainda receptores periféricos. Essa parte anatômica não é muito o foco dessas questões, Federal e UEL discursivo. Então, eu acredito mais no sistema autônomo e nas sinapses. Então, esse era o meu recado de hoje, ou nesse nosso primeiro encontro. Quando nós pensamos no sistema nervoso autônomo, ele é o sistema nervoso que funciona independente da nossa vontade. Antigamente era chamado de sistema nervoso vegetativo. Esse sistema autônomo ele é subdividido em simpático e parasimpático. No sistema simpático, nós temos o predomínio da liberação de um neurotransmissor chamado noradrenalina. Esse neurotransmissor funciona como uma chave e ele liga-se a um receptor que funciona como uma fechadura. E nós teremos efeitos fisiológicos. Então a prova pode abordar esses efeitos. Por exemplo, o sistema simpático, quando libera a noradrenalina lá próximo ao nódo sinoatrial, nosso marca-passo cardíaco, ocorre um aumento no ritmo de despolarização das células especiais do marca-passo. E aí nós temos um aumento da frequência cardíaca, ou seja, uma taquicardia. Também ele promove um aumento na frequência respiratória, promove um aumento da pressão arterial, promove um aumento na taxa de açúcar, de glicose na corrente sanguínea. Já o sistema parasimpático, ele atua de maneira antagônica sobre essas funções. Ele vai reduzir a frequência cardíaca, ou seja, promover uma taquicardia, vai promover uma bradicardia. Ele vai promover uma redução na frequência respiratória, uma redução na taxa de glicose. Então ele promove efeitos contrários nessas condições. Na maioria dos nossos sistemas, teremos exceções, mas essas provas não abordam. Quando nós pensamos no sistema digestório, o sistema simpático liberando a noradrenalina, ele reduz a secreção de saliva, de suco gástrico, de suco pancreático. E o parasimpático promove um aumento nesse ritmo de secreção e também na peristalse, que é o ritmo de movimentação, para empurrar o bolo alimentar ao longo do sistema digestório. Então esse é meu primeiro foco, a ação do sistema simpático e parasimpático. Segundo foco, sinapses. O nosso sistema nervoso faz diferentes sinapses. Raras são as sinapses elétricas, onde existe um contato físico entre as células e não existe a participação de neurotransmissores. Elas são sinapses mais rápidas, a informação viaja mais rapidamente e essa sinapse, essa informação, ela não é modificada. Já nas sinapses químicas, elas são as mais comuns. Nós temos neurônios que apresentam um espaço, e esse espaço é chamado de fenda sináptica. Na fenda sináptica são liberados os neurotransmissores. Esse neurotransmissor é sintetizado na célula nervosa. Os neurônios, quando estimulados, eles saem do repouso. Quando o neurônio se encontra com a sua face externa positiva, ele se encontra em repouso. Agora, chegaram diferentes estímulos. Se esses estímulos forem suficientes e atingirem o limiar, vai abrir um canal de sódio dependente de voltagem e o sódio vai entrar nessa célula. A prova pode falar em influxo de sódio, a entrada de sódio.
A entrada de sódio promove uma despolarização, ou seja, uma inversão dessas cargas elétricas. Invertendo essa carga nessa região inicial do neurônio, nós teremos a condução saltatória desse impulso se os neurônios forem mielinizados. O impulso nervoso é a propagação do potencial de ação ao longo do neurônio. Cuidado se a prova perguntar para você, defina impulso nervoso. É a propagação do potencial de ação, ou seja, de despolarização, ao longo do neurônio. O axônio, esse eixo, é que conduz esse impulso. Quando essa despolarização ela vai acontecendo nos espaços, que são os estrangulamentos ou nodos de Hanger, nós chamamos isso de condução saltatória. Ela chegará na porção final do axônio, vai abrir um canal de cálcio e nós teremos um influxo, ou seja, a entrada de cálcio. Essa entrada de cálcio promove a movimentação de vesículas no interior da célula nervosa. Essas vesículas se fundem com a membrana e elas secretam o neurotransmissor. O neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, liga-se a receptores de um neurônio chamado pós-sináptico. Então esse é o neurônio pré-sináptico, antes da sinapse. E esse é o neurônio pós-sináptico, após a fenda. Neurotransmissor é liberado do neurônio pré, liga-se a receptor do neurônio pós. E aqui vai acontecer a mesma situação. Se o estímulo for suficiente, vai abrir o canal de sódio, atingiu o limiar, abriu rapidamente o canal de sódio, influxo de sódio, despolariza e a informação viaja. Então, essa ideia eu gostaria que vocês tivessem. Noradrenalina citada anteriormente, acetilcolina, glutamato, GABA, são exemplos de neurotransmissores. Nós teremos vários no sistema nervoso, endorfina, serotonina, e eles estarão associados a diferentes aspectos. A prova geralmente não faz essa exploração. Os dois que nós temos que focar, noradrenalina e acetilcolina. Inclusive numa situação de contração muscular, que é uma outra aposta para o sistema nervoso integrado com o sistema muscular. Por quê? Nós temos 3 tipos de músculo: liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. O músculo liso e o estriado cardíaco trabalham de maneira involuntária, não dependem da nossa vontade. O músculo estriado esquelético, a prova faz a associação com o seu controle voluntário. Esse controle voluntário ele também depende de um neurotransmissor. Então você tem aqui um neurônio que nós chamamos de neurônio motor. Esse neurônio motor libera o neurotransmissor acetilcolina, ela se liga ao receptor que se encontra na membrana das células musculares, que nós podemos chamar de fibras musculares. A acetilcolina ligou ao receptor. Vai promover também uma despolarização. Ainda nos músculos estriados existem adaptações chamadas de túbulos T, que vão aumentar essa área de comunicação. São dobras internas da membrana e lá no interior do citosol nós temos a extensão do retículo sarcoplasmático ou retículo endoplasmático. Quando essa despolarização ocorre, o retículo libera cálcio. O cálcio liga-se à troponina do sarcômero, expõe um sítio de ligação da miosina para a actina. A miosina tem função ATPase, quebra esse ATP e nós temos contração muscular. A actina e miosina elas deslizam, encurtando o sarcômero. E aí nós temos a contração muscular. Então é uma cascata mais complexa. Para sintetizar, a acetilcolina liga-se ao receptor, essa despolarização é enviada ao retículo sarcoplasmático ou endoplasmático, que é o nome dado ao retículo na célula muscular, ocorre a liberação do cálcio. Cálcio vai promover a ação de contração. Lá no sarcômero nós temos actina, miosina e outras proteínas que participam. Mas o efeito da liberação do cálcio, ou seja, do cálcio sair do citosol, sair do retículo e ir para o citosol, é a contração. Na membrana do retículo sarcoplasmático nós temos bombas de cálcio. Esse cálcio retorna para o retículo e aí você tem um relaxamento muscular. Então essa é a dica inicial de sistema nervoso.
para você revisar esse conteúdo e a gente brilhar nessas provas discursivas. Lembrando que isso vale para as outras provas também. Um bom estudo a todos, abração!